Eu acho que, nesse aspecto, um ponto importante é o seguinte. A geração de bispos anterior à do Papa Leão XIV está muito marcada por um evento que aconteceu em Roma durante o concílio chamado Pacto das Catacumbas, que foi uma reunião que houve nas catacumbas, se não me engano, de Santa Domitila. Eles ali fizeram um compromisso de uma vida mais despojada, né? Então, não ter palácio episcopal, não usar vestes suntuosas, não ter títulos, etc. É uma espécie de pobreza ostensiva, né, que eles assumiram. Isso, por exemplo, está muito por trás do modo do Papa Francisco se comportar. Qual é a ordem dele? É jesuíta. O Papa Francisco era jesuíta. Não, mas o do... A Papa Leão, agostiniano. Agostiniano. Depois eu quero saber a diferença. Sim. Então, você veja, esses bispos desse recorte, eles têm uma espécie de predisposição, até de aversão mesmo, a tudo aquilo que soe um pouco mais assim, rico, um pouco mais, o que aparente um esplendor. É uma coisa mais forte do que eles, no sentido de que está profundamente entranhado na alma deles. Então, por exemplo, o Papa Francisco não gostava daquelas vestes de papa, do sapato, não queria... Chapéus, né? Tem toda uma indumentária. Exato, não queria ficar no palácio apostólico, também dizia que gostava muito de estar com as pessoas e ele precisava estar ali o tempo todo com alguém, com gente, né? Convivendo com gente. O Papa Leão me parece que não tem esse tipo, já é de uma outra geração, já não tem mais essa aversão a coisas que pertencem meramente ao ofício dele. Né? Então veja, por exemplo, eu vi muitos repórteres comentando, o Papa saiu com a estola de Papa. Ué, é a estola de Papa. Todos os papas sempre Ele saíram. saiu com a mozeta de Papa. Isso pertence aos papas. Quer dizer, aquilo está no ofício dele. Ele não vai deixar de fazer aquilo que está no seu ofício, porque ele já não tem mais aquele tipo de aversão que era tão característico daquela geração, que eu diria do Pacto das Catacumbas. Entendi. Então, qual é o problema, né? O Papa usa, sei lá, o pessoal dizia, né, até difamava Bento XVI dizendo que ele usava sapato Prada. Não. Um sapato da Gamarelli. Mas de onde veio isso? Isso vem da difamação da mídia, né? Que é o sapato vermelho, porque o sapato vermelho significa o sangue dos mártires que está na terra de Roma, né? Significa isso. Ele vem com o sapato sujo do sangue dos mártires. É isso que significa, né? Mas não, o pessoal já vai na linha de não, é um sapato Prada porque é chique, porque é glorioso. Não tem nada disso, é o ofício dele, ele pertence à indumentária, né? Ou, por exemplo, né, diz assim, não, o Papa Francisco ele é um Papa mais simples, tanto é que ele quis viver lá no hotelzinho lá da Santa Marta, né? Mais simples. Mas escuta, você acha que o que é mais barato? Você morar num palácio que já está lá não sei quantos séculos... Preparado para isso? Ou você interditar um andar e criar toda uma estrutura para morar ali. Exato. O que foi preciso fazer, diga-se de passagem, gastou-se dinheiro para adequar a Casa Santa Marta. Ou, por exemplo, o que é mais barato? Usar os paramentos que estão lá não sei quantos séculos? Ou mandar fazer um monte de novos só para parecerem mais pobres? O que de fato precisou se fazer, porque então, não havia. Veja, isso é importante para a gente medir um pouco as coisas e perceber que por trás das ideologias há muita ignorância. As pessoas não sabem do que elas estão falando. Vale mais o que aparenta ser do que realmente é, né? Exato. Deixa eu só, antes de falar com o Guto, que já tá ok aí o link com ele. Lene, passa para uma pergunta pra gente do pessoal, porque você sabe o que eu tenho que fazer, né? Eu sei bem. É o seguinte, ó, o Maicon, ele perguntou aqui, ele mandou a bênção, padres, teremos um Papa mais voltado para os problemas próprios da igreja? Mas... na minha perspectiva... sim, agora entendi o que a pessoa quis dizer com a pergunta, né? No sentido de que
O Papa Francisco fazia com que a igreja se ocupava com problemas que, embora reais, são mais sociais do que propriamente eclesiais. Acredito que seja isso. E agora pretende-se que o Papa Leão XIV volte-se para problemas que sejam mais intra-eclesiais do que propriamente sociais. Bom, de fato, eu acredito que uma coisa não exclui a outra, propriamente. O fato dele ter escolhido o nome de Leão XIV, ao justificar a escolha, ele mesmo disse que, dentre várias razões, a primeira delas foi a referência à encíclica Rerum Novarum, escrita por Leão XIII, no fim do século XIX, não é? Que é justamente a encíclica considerada como um marco da doutrina social da igreja enquanto tal, enquanto formulação sistemática na modernidade, que lidou com a questão trabalhista, a questão social daquele período pós-evolução industrial. Então a igreja, ela tem uma palavra para oferecer aos problemas sociais. Agora, o que não pode é nós fazermos com que toda a atenção pastoral da igreja se volte para temas sociais em detrimento de cuidar de questões intra-eclesiais que dizem respeito à igreja, sobretudo a liturgia, a vida espiritual, a catequese dos fiéis, etc. É o que Nosso Senhor diz no Evangelho de Mateus, salvo engano, capítulo 6. Vós devíeis cuidar disso sem, contudo, descuidar daquilo. 23. 6:23, não é? 23, alguma coisa. Capítulo 23. Ou seja, vocês entendem que assunto de fato a ser tratado por nós é esse, quando na realidade deveria ser esse e aquele. Eu acho que aqui tem uma questão de fundo que é preciso também a gente entender. Veja, a igreja tem uma doutrina social e o Papa Leão XIV é consciente dessa doutrina social. Qual é o problema? É que a igreja não é chamada a opinar sobre tudo. O que nos interessam são, digamos, as implicações morais dos problemas sociais e o quanto nós podemos melhorar ou ajudar a sociedade a que melhore para que ela cumpra o seu fim de levar o homem a uma vida virtuosa, uma vida que vai predispô-lo para o evangelho. Agora, quando a igreja começa a querer opinar sobre tudo, ela se torna ridícula. Por quê? Digamos assim, eu vou opinar sobre o esgoto, eu vou opinar sobre não sei o que de segurança pública, eu vou opinar sobre tal problema, sei lá, político, sobre a peçonha das serpentes, sobre a criação de caranguejos. Tem gente muito mais especializada nesses assuntos do que a gente. Uhum. Quer dizer, a gente fica parecendo assim, sabe? A vovó de mini saia, que ela quer se enturmar e que ela quer ir pra balada com a netinha, e a netinha fala assim, a senhora se toca, vai fazer tricô. Não é pra mim. Quer dizer, quando a igreja ela quer falar sobre tudo, ela acaba se tornando ridícula. Então, o que é a nossa prioridade? A nossa prioridade é o anúncio do evangelho, e nisso o Papa Leão XIV já disse no seu discurso aos cardeais, que é uma das coisas que ele destaca do magistério do Papa Francisco, a centralidade de Cristo. Talvez eu chamaria isso de cristocentrismo missionário, né? Ou seja, é o anúncio explícito de Jesus Cristo, mas com vistas a que o evangelho seja conhecido por todos. Essa é a nossa primeira, digamos assim, prioridade, a prioridade fundamental. Agora, tudo se subordina a essa finalidade. Ou seja, nós vamos falar de questões sociais, nós vamos falar de problemas até políticos, econômicos, conforme a doutrina social da igreja nos manda falar, mas subordinada à finalidade primária da igreja, que é o anúncio do evangelho. Ponto.
Quando nós queremos fazer o inverso, ou seja, o importante é a sociedade, são os temas, digamos assim, candentes, aquilo que está na discussão nos fóruns públicos, então nós vamos nos engajar porque nós somos uma organização a mais. Nesse momento a gente se torna ridículo. E como a gente se torna ridículo, a gente também se torna irrelevante. As pessoas começam literalmente a tirar sarro da nossa cara.